Pessoal, vamos lá. Os campos dos sentidos ligado às habilidades e os intercâmbios ligados à própria pesquisa entre os capitais, entre as forças iniciais. Agora, o termo capital, deixa eu colocar umas questões importantes, sempre eu falo que é algo mentoriado, é um tutoriado ligado às questões que a própria capital fala sobre cabeça. E cabeça coloca uma identificação, e aonde tem uma identificação, tem uma verificação ligada ao Brasil. Agora, o tema crucial que eu falei sobre questões de futebol, espetáculo também ligado ao negro, né, os campos seletivos, ligados às próprias fibras, que já consolida algo capital. Eu sempre falo que a nosso princípio de força, desde que nós saímos do ventre da barriga da nossa mãe, já tem um processo capital, né? Embora tenha alguns autores, um campo de autoestima motivacional que fala sobre espermatozoide, trilhões, é uma competição muito grande, é eminente identificarmos um campo, né, etênico, etenocêntrico relacionado à raça. Então vamos lá, então a construção do futebol brasileiro e a campo popular, popularização, as prosas que relacionam o campo literário brasileiro, são colocações importantes na década de 1920, porque não é questão de crise, abaixar nossa crise em questões de passado, essa argamassa, essa mesa, passado, presente e futuro. Mas quando falamos de motricidade, colocamos também, lógico, em departamentos ligados a setores educacionais. Nós vemos que essa valência, ou essa coevalência ligada ao próprio Rui Barbosa, dos campos voltarianos, mas é lógico que o próprio Rui Barbosa, você vê que ele devia um clássico ligado ao Rui Barbosa, tem uns clássicos ligados à pré-escola e também os campos de conjuntos institucionais que relacionam a importância do saber essas estruturas. Então, quando falamos sobre a década de 1920, coloca uma exposição ligada também a 1938 e 1939, essa crise de identidade. Orientador de ginástica, médico esportista, educador físico, treinador, esses campos que vão generalizar os fatores importantes entre a mídia francesa, a Inglaterra. Eu até coloco como modo de brincadeira o Medina, que faz tempo que eu não cito ele, em questões de linguagem ligada ao próprio movimento. Difícil de lidar quando fala sobre corpo e mente. Quando eu falo corpo, eu falo sobre corpo, eu vou falar sobre mente. E a minha mente nos coloca um campo das ideias. E o campo das ideias parece que é algo que vem no ar, né? É uma tese exemplar, uma enciclopédia, o livro dele ligado a Aristóteles e próprio Platão, um diálogo com ele e o próprio Sócrates se autoavaliando. Embora Sócrates se autodisciplinou bastante sobre essas questões, embora o Sócrates do futebol, na ciência da religião, citei bastante, conversando com a doutora Meila, doutora em pedagogia. Eu falei, o Sócrates tem que estar no meio de campo, ligado à própria filosofia, que fala a própria filosofia e a fisiologia humana. Tem que estar no meio de campo ali, um meia atacante avançado ali, para ser um armador central ligado ao capital. Ok? Olha que algo bom, interessante. Tem sociólogos, tem psicólogos, algo bom. Diz que ele se formou primeiro para depois ser jogador. Foi algo impossível. Maria Lenk também é algo impossível, mas eu tenho que acreditar. É um fato, uma história investigável. Maria Lenk fala que o quê? Conseguiu, depois que ela conseguiu exercer a questão de nadadora, chegou à faculdade a se exercer como doutora ali, né? Isso, aquelas bolsas que ganham, né? Para minha época que eu tentei ganhar bolsa aí, mas não sou bom de futebol. São fatores importantes ligados ao capital. Tem pessoas excepcionais, extraordinárias no campo positivista, onde é um positivismo, uma teoria ligada à linguagem. Porque são departamentos que são contrapontos ou pontos de partidas ligados ao jogo,
o jogo, quando falam sobre imitação, tem como falar sobre a República, o próprio Aristóteles ensinando o próprio Alexandre o Grande as imitações, os campos diários, contínuos. E o próprio Alexandre o Grande assimilando e dissociando a sua concepção de mundo. Ou seja, sabemos que há fatores importantes entre essas configurações ligadas aos estados, ao nacionalismo, aos intercâmbios patriarcais. Mas a RBCE, com base, ou seja, que eu coloquei sobre catalogações entre disquetes e CDs e DVDs, há várias mesas, eu via lá, né, vários autores e autorias que corresponderam, né, à própria maneira elementar e as afirmações. Okay? Aonde há uma afirmação, também há uma negação. E aonde há uma negação, também há uma aceitação. Aonde há uma aceitação, vai haver o quê? Uma estrutura. Aonde vai haver uma estrutura, vai haver uma coletividade. Aonde há uma aceitação. É um conceito de uma ideologia que ela é positivista, ou seja, algo legal, a legalidade em questões de identidade e corporeidade. Então, quando há uma aceitação, também há um capital. Por isso que eu falei ali, coloquei ali em questões de sugestões, ali nos campos temáticos, o quê? Onde uma força inicial é um capital que se adaptou ao meio, conviveu aquela criança entre estímulo e resposta e adaptação, já houve um capital muito grande em questão de quê? Organismo, sobrevivência, necessidade, estímulo, resposta, ou seja, um campo centralizado motriz, ok? Então são fatores importantes. Embora as divisões, como falamos de associalismo, divisões primárias, divisões secundárias, divisões terciárias, ficamos até um pouco alarmados de tanto falar sobre história da educação, história da escola nova, escola primária, escola secundária, e chegamos aqui numa fase muito interessante. A escola primária, eu falo que é o quê? É as habilidades, né? As habilidades ali que colocam destaque principalmente a filosofia e a teologia, com todo respeito, na época. Respeito à filosofia e à teologia. Ali a habilidade. E a outra, que eu falo que é a escola secundária, que é a própria competência. Ali vai ver o que? A secundária vai o que? Selecionar algumas disciplinas que possam haver uma formação permanente e contínua. Embora as habilidades ali eram o quê? Eram pessoas do ensino superior ou voluntários para dar aula no interior que não tinham pessoas que, ou seja, ensino superior era uma fragrância muito bem, ou seja, havendo uma invisibilidade muito grande. A terciária que eu falo muitas vezes, tem que usar até os termos ligados ao capitalismo, é o campo de quê? Algo de um zero à esquerda, nem campo de partidos de esquerda. A gente tem que falar sempre bloco, esquerda e direita. Quando a gente fala sobre essas questões de capitalismo, nós temos que lembrar também do Ministério Direito, Esquerdo, a linha do Equador, e da psicomotricidade. A psicomotricidade, quem estudou psicomotricidade é muito inteligente. Só eu que ganhei muito dinheiro, só vou falar com dinheiro, só eu que ganhei, não estudei. Porque a psicomotricidade, quem estudou é para reabilitação, é pós-guerra. É lógico que você estuda guerra, bastante sobre guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, mas aí faz sobre reabilitação, ali sobre cosméticos, sobre ou seja, outros campos bioquímicos que relacionam, alguns mestres que relacionam a psicomotricidade. É lógico que o capital relaciona todas as grades curriculares da educação física. Temos que especificar, respeitar alguns autores, como eu vi agora há pouco, né? Um debate, uma palestra importante sobre a comparação sobre as manipulações, os campos de hegemonia. Embora quando eu falo sobre hegemonia, eu falo da natureza fenomenológica que o próprio Hegel fala, sobre a educação, algo fenomenal. Por isso, colocar até o termo hegemonia, eu acho que, ao meu dizer, que coloca em destaque a própria educação e poder. O Gadotti é um Angel, né, brasileiro aí, o Paulo Freire aí, que são muito importantes entre os que pertinentes, ligados à linguagem e sociabilidade. Diz o Floriano Fernandes, né? Linguagem, sociabilidade, os campos doutrinários, temários, sumários, ok? E entre essas questões, né, os amadores e profissionais
ligado a alguns